Leitura do livro Crescendo em Oração. Autor Mike Bickle. Capítulo 3. Características da oração eficaz. Tópico: a oração que é fervorosa. Terceiro subtópico: a oração fervorosa não depende do que sentimos. Alguns se retraem em sua vida de oração porque adotam outra ideia errada sobre a oração fervorosa ou ardente. Acreditam que precisam sentir a presença de Deus ao orar. Assim sendo, quando estão desanimados ou cansados, presumem que as suas orações não terão efeito algum e param de orar. Tenho boas notícias. As nossas orações são eficazes, até mesmo quando estamos cansados, desanimados ou quando não estamos de bom humor. Lembre-se que oferecemos as nossas orações ao Senhor, que está de bom humor e não está cansado. Não temos que estar felizes e fortes para que as nossas orações sejam fervorosas e possam muito em seus efeitos. A obra do reino baseia-se em quem Jesus é e no que ele fez na cruz e não em como nos sentimos. Deus responde às nossas orações por causa do sangue de Jesus e do seu desejo de fazer uma parceria com o seu povo. Se medirmos a nós mesmos com uma ideia errônea do que é paixão ou fervor na oração, então seremos tentados a orar muito menos. Oração não tem a ver com informarmos ou persuadirmos a Deus, mas com conectarmos-nos com Ele no relacionamento. Ele está querendo uma conversa e um diálogo conosco. Alguns cristãos acham que orando mais acabam merecendo as respostas às suas orações. Deus quer que conversemos mais com Ele porque Ele ama relacionar-se conosco. Não merecemos as respostas às orações devido à nossa persistência ou obediência. Deus conhece as nossas necessidades antes que nós mesmos as conheçamos e, assim sendo, não estamos informando-o de nada pelas nossas orações. Ao contrário, Ele usa as nossas necessidades para nos chamar a um diálogo de oração para que nos conectemos com Ele. Por quê? Ele valoriza tanto o relacionamento conosco que liga a liberação de algumas das suas bênçãos com as nossas orações, as nossas conversas com Ele. Então, quando Ele responde às nossas orações, concluímos acertadamente que Ele nos ouve e que movemos o seu coração. Essa é uma das razões principais pelas quais o Senhor requer que o seu povo ore consistentemente. É uma declaração do seu coração para nós. O Senhor quer conversar conosco muito mais do que queremos conversar com Ele. Isso é um mistério para mim. Ele é tão interessante e nós não somos muito interessantes. Por que Ele se importa tanto com o fato de orarmos mais? Porque na essência do seu ser, Ele é amor infinito e Ele ama conversar com o seu povo. Subtópico: pessoas fracas podem orar fervorosamente. Elias era um homem fraco, com uma natureza como a nossa. Ele tinha tendência ao medo e ao desânimo, e tinha as mesmas fraquezas e tentações que enfrentamos. Contudo, a sua vida de oração ainda assim era muito eficaz. 1 Reis 17-19. Tiago enfatizou esse ponto para encorajar-nos a orar até mesmo diante de nossas fraquezas. Em Tiago 5:17-18 está escrito: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente rogando para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas. A história de Elias é a história não de um grande profeta de Deus, mas do grande profeta do grande Deus do profeta. A história de Elias é a história não de um grande profeta de Deus, mas do grande Deus do profeta.
Talvez nos surpreendamos quando nos encontrarmos com Elias na era vindoura. Talvez o imaginemos fisicamente forte, com uma personalidade dinâmica, algo parecido ao Charlton Heston, quando fez o papel de Moisés no famoso filme Os 10 Mandamentos. Mas ele pode, de fato, ter sido um homem fisicamente fraco e inexpressivo de acordo com os padrões humanos. Quando nos depararmos face a face com os grandes homens e mulheres da Bíblia, talvez fiquemos surpresos ao descobrirmos o quanto são exatamente como nós. É a fé num grande Deus que produz um grande homem ou mulher de Deus. Durante o reinado do rei Acabe, Elias chamou o povo de Israel a arrepender-se da sua apostasia. As suas orações causaram a cura de uma nação quando Israel voltou-se para Deus. Elias orou por uma seca e veio uma seca. Então, 3 anos e meio mais tarde, ele orou para que caísse chuva e a seca fosse interrompida. Ele orou fervorosamente com persistência. 7 vezes ele orou para que a seca acabasse e para que as chuvas viessem. Muito embora o Senhor houvesse dito a Elias que enviaria a chuva e também ordenado a ele para dizer a Acabe que uma chuva estava a caminho, o Senhor exigiu que Elias orasse até que a chuva viesse de fato. Em 1 Reis 18, 41-45 está escrito, 41 a 45. Em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. O ponto que Tiago está enfatizando é que Deus usou Elias, um homem não diferente de nós, para fazer com que a nação de Israel se voltasse a ele, liberando milagres sobrenaturais de fogo, seca e chuva. Em outras palavras, se Deus respondeu às orações de um homem fraco como Elias, orações que levaram à cura de uma nação, então quanto mais ele responderá às orações de pessoas fracas como nós, que levarão à cura de indivíduos. Lembre-se, o contexto da passagem de Tiago, a que estamos nos referindo, é a oração por cura física. Tiago 5, 15 e 17. O ponto é que Deus tem um compromisso de curar corações, corpos e nações, usando as orações de pessoas fracas. E essas pessoas fracas realizam muito com as suas orações quando estão em concordância com Deus. Tópico: Deus responde às nossas orações. O apóstolo João nos garantiu que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, por mais difícil que seja, Deus ouvirá e nos responderá. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. 1 João 5,14. Afirmar que Deus ouve as nossas orações significa que Ele as aprova. Por mais impossível que pareça, o Senhor responderá às orações que estejam de acordo com a sua vontade. Oração eficaz é a oração respondida. No entanto, não podemos supor que uma determinada oração esteja fora da sua vontade simplesmente porque não recebemos uma resposta imediata. Há certos qualificadores, até mesmo para as orações que estejam na vontade de Deus. Por exemplo, Deus talvez responda de uma maneira diferente da que esperamos, ou talvez Ele responda a oração numa hora diferente. Em algumas ocasiões, uma oração que de fato esteja de acordo com a vontade de Deus é adiada até que o intercessor ande em retidão.
até que haja arrependimento numa área comprometida. Como eu disse, não podemos merecer a resposta a uma oração pelo nosso bom comportamento, mas um caráter santo é requerido para que possamos administrar a resposta de maneira que traga benefícios a nós e aos outros do reino. Muitos cristãos desconsideram a conexão bíblica da oração eficaz com o estilo de vida de retidão da pessoa que ora. No entanto, as Escrituras enfatizam esse ponto vez por vez. É importante lembrarmos que Deus responde da maneira dele, que normalmente é diferente da resposta que escolheríamos, e no tempo dele. Os seus caminhos são tão diferentes dos nossos. Precisamos ter cuidado para não nos ofendermos com ele quando há demora na resposta a uma oração. Os que se ofendem com Deus frequentemente concluem que a oração não é eficaz e, portanto, é inútil. Mas precisamos confiar em sua liderança nas questões relacionadas à maneira e ao tempo das respostas às nossas orações. A demora da resposta da oração tem o propósito de provocar fervor em nós. Algumas pessoas que estão lendo este livro encontram-se em situações para as quais não há nenhum remédio humano aos obstáculos que estão enfrentando. Jesus tem poder sobre qualquer problema que se levante contra nós. O Senhor fará o impossível por meio dos que ousam crer nele com uma oração persistente, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26 e Marcos 10:27. A Bíblia descreve importantes condições para a oração eficaz. Essas condições incluem as que já discutimos neste capítulo: fé, bons relacionamentos, vida de retidão e fervor, como também conhecer a nossa autoridade e perseverança em Cristo. Contudo, as condições que são mais enfatizadas hoje são a fé e a nossa autoridade em Cristo. As condições bíblicas mais negligenciadas são as manifestações de amarmos a Deus da maneira vista nos relacionamentos do reino, um estilo de vida de retidão e a perseverança na oração. Precisamos lembrar que o propósito da salvação é andarmos num profundo relacionamento com Deus. Muito embora Deus deseje uma parceria conosco, para Ele somos muito mais do que meramente a força de trabalho do seu reino. Demonstramos no capítulo 1 que a salvação é um chamado para nos relacionarmos com Ele com um amor obediente e não somente para trabalharmos para Ele e recebermos mais bênçãos em nossa vida. Nem a perseverança nem a obediência fazem com que mereçamos respostas às nossas orações. Mas a obediência nos leva a uma concordância com o coração de Deus. E assim sendo, há um forte relacionamento com Ele, que faz com que colhamos abundantes bênçãos em nossa vida. Jesus deseja tanto um relacionamento conosco que Ele nos chama a resistirmos aos comprometimentos que prejudicam o nosso coração e a nossa capacidade de amá-lo. O alvo máximo da oração não é recebermos coisas do Senhor, mas vivermos tão próximos dele quanto possível. Jesus conectou as nossas orações e o nosso amor por Deus com a nossa obediência quando ele disse: "E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos." Em outras palavras, amar a Deus, obedecer a Deus e ter uma vida de oração eficaz são diferentes aspectos do mesmo assunto de vivermos de tal forma que a sua glória possa ser vista em nossas vidas. Se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. A Bíblia não descreve uma categoria de cristão sincero que é negligente com relação ao pecado em sua vida. Jesus relaciona-se conosco somente em seus termos e não nos nossos. Ele é cheio de graça, mas as suas condições são claras e são estabelecidas com base em sua definição de amor, retidão e santidade. Tópico: os aspectos humano
e divino da oração eficaz. O aspecto humano da oração eficaz, como acabamos de ver, é entrarmos em concordância com Deus, vivermos e orarmos em concordância com a sua vontade, coração e prioridades. Deus está querendo a nossa concordância porque ela fortalece o nosso relacionamento com Ele. À medida que oramos com fé, oramos em concordância com a autoridade de Deus e com a obra consumada de Jesus na cruz. À medida que vivemos em retidão, vivemos em concordância com o caráter de Deus. À medida que oramos fervorosa e persistentemente, vivemos em concordância com as prioridades de Deus. O Senhor é zeloso em relação a certas coisas e Ele não quer que sejamos negligentes em relação a elas e que deixemos de focá-las em oração. O aspecto divino da oração eficaz é a obra de Jesus na cruz e o seu poder sendo liberado por nosso intermédio. Recebemos a graça de Deus como uma dádiva por causa de Jesus. E quando combinarmos a concordância com Deus, como visto em nossa oração de fé, retidão e fervor, então experimentaremos mais do que nos é dado gratuitamente por Jesus. Deus não nos ama mais quando vivemos em maior concordância com Ele, mas Ele consegue usar-nos mais e conseguimos experimentar mais bênçãos em nossas vidas. Resumindo, a oração eficaz é a oração fervorosa que está em concordância com a vontade de Deus e que é oferecida em fé no contexto do nosso compromisso de edificarmos fortes relacionamentos do reino e de andarmos em retidão. É a oração que é feita sobre as 10 seguintes condições, sendo que alguma delas apenas mencionei brevemente neste capítulo. Encorajo-o a estudar mais todas elas, usando essas referências. Fé, Mateus 21, versículos 21 e 22, Marcos 11, versículos 23 e 24, 1 João 5, versículos 14 e 15. Relacionamentos corretos, especialmente de maridos honrando as suas esposas. 1 Pedro 3, 7. Uma vida de retidão, santa, Salmos 66, 18, Isaías 59, 2, 1 João 3, 19 a 22. Fervor, persistência, Isaías 30, 18 e 19, Isaías 62, versículos 6 e 7, Mateus 7, versículos 7 a 11, Lucas 11, versículos 5 a 13, Lucas 18, versículos 1 a 8, e Tiago 5,17. De acordo com a vontade de Deus, 1 João 5, versículos 14 e 15. Em nome de Jesus, João 14, versículos 13, 14 e 26, e João 16, versículos 23 e 24. Motivações puras, Tiago 4, versículos 2 e 3. Coragem, Hebreus 4, versículo 16. Perdão, Mateus 6, versículo 15, Mateus 5, versículos 23 e 24. Oração de concordância em unidade, Mateus 18, versículos 19 e 20. Tópico: as nossas orações permanecem eficazes para sempre. Jesus nos garantiu que as nossas orações podem muito em seus efeitos, que muito pode ser realizado por meio das orações de um homem justo. Tiago 5,16. De fato, as nossas orações realizam muito nesta era e na era vindoura. O desafio está em não sermos capazes de avaliar totalmente, neste exato momento, a extensão do impacto de nossas orações em nós, em outras pessoas e nas nações. Em Apocalipse 5, lemos que todas as orações feitas de acordo com a vontade de Deus ao longo da história são armazenadas em taças de ouro diante do trono. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5,
Versículo 8, veja também Apocalipse 8, versículos 1 a 6. Observe que as taças um dia estarão cheias. O fato de que as taças de orações no céu se enchem, significa que Deus não se esquece das nossas orações. Ele ainda se lembra das nossas orações de 5 anos atrás, ou até mesmo de 20 anos atrás. Talvez tenhamos nos esquecido delas, mas Deus não se esqueceu. Estão numa taça de ouro perto do seu trono e perto do seu coração. Na visão registrada no livro de Apocalipse, o apóstolo João viu as orações de todos os santos e não somente as orações dos santos dos tempos do fim. Um anjo recebeu incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. As nossas orações podem ser tão produtivas que permanecem eficazes ou vivas aos olhos de Deus muito tempo depois desta vida, e suponho que vivem para sempre no coração de Deus. Até mesmo as orações do passado distante, de 300 anos atrás ou 3.000 anos atrás, ainda são eficazes no futuro distante. 500 ou 5.000 anos a partir de agora, o que realizamos na oração afeta os eventos da Terra hoje e também no futuro distante. As nossas orações de agora, por cidades e nações, continuarão a ter um impacto na era vindoura. As orações por reavivamento e justiça, oferecidas por todos os santos ao longo de toda a terra, serão plenamente respondidas conjuntamente no fim dos tempos. Essas orações não definharam depois de serem parcialmente respondidas pelos reavivamentos da história, sobre os quais aprenderemos mais num capítulo posterior. As nossas orações têm uma liberação parcial, significativa em nossa geração, e uma liberação maior, mais completa no futuro, até mesmo na era vindoura. À medida que recebemos um entendimento maior de que as nossas orações fracas e simples não são esquecidas, somos motivados a perseverar na oração, até mesmo quando nos sentimos desanimados. A palavra nos relembra que o Senhor não esquecerá um só ato de obediência feito em amor por Ele, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes aos santos. O nosso amor era fraco, mas ainda assim Deus se move por ele. Ele nunca se esquecerá do amor que mostramos a Ele ao ministrarmos aos outros em oração, ou fazendo outros atos servindo aos outros. Talvez nos esqueçamos dos nossos pequenos atos servindo aos outros, mas Ele não se esquece. Nenhuma das orações que oferecemos ou das ações que fazemos de acordo com a vontade de Deus é desperdiçada. O Senhor consideraria uma injustiça se Ele se esquecesse de qualquer coisa que fazemos por amor a Ele. Você lembra de Cornélio? De acordo com a narrativa de Atos 10:4, um anjo apareceu àquele gentio, um soldado romano, para que ele soubesse que as suas orações e as suas doações em dinheiro seriam lembradas para sempre, como um memorial diante de Deus. Ora, se o Senhor se lembra eternamente das orações de um soldado romano que ainda não tinha o Espírito Santo, porque ainda não havia nascido de novo, quanto mais ele se lembrará das orações de cristãos nascidos de novo. Esse versículo nos ajuda a entendermos que há uma continuidade entre o que fazemos agora e o que acontecerá na era vindoura. Conhecer as características da oração eficaz nos ajuda a entendermos o que é necessário para fazermos orações que estejam em concordância com a vontade de Deus e que façam diferença para a eternidade. Mas para que essas orações possam fluir de dentro de nós, precisamos adotar um estilo de vida, de permanecermos em Cristo.